Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar as aulas 15 e 16, cujo tópico é interdiscursividade, intertextualidade e interdisciplinaridade. Três palavras híbridas com conceitos difíceis, não é? Nós sabemos que com a velocidade e a diversidade das descobertas do mundo das ciências, a educação ela não pode ficar estanque, ela não pode ficar inerte. Percebe-se hoje que a educação ela tem que estar integrada, porque tudo perspassa pelo ambiente escolar. Lidamos com pessoas e não podemos mais adestrar o aluno a exercer uma única profissão. Compete à escola hoje trabalhar as diversidades cognitivas, as diversas áreas do conhecimento, fazendo com que o aluno ele interprete. E para ele interpretar, ele tem que ter leituras. Exercer essa leitura, ele pode fazer, mas é a escola que vai trabalhar essa leitura de forma diversa, contemplando as áreas, a sua própria especificidade, bem como os amarrios com outras áreas. A escola ela não pode ficar estanque, ela é uma escola interativa com o mundo que a rodeia. Nós percebemos que as provas dos vestibulares, por exemplo, não exigem mais, grosso modo, um rol de conteúdos. Mas as provas são bem elaboradas, com questões textuais, cobrando do aluno o exercício de habilidades diversas, levando-os à competência X ou Y. Então, as provas hoje se trabalham por competência e habilidades, não mais por rol de conteúdos apenas. Bom, falando em interdiscursividade, intertextualidade, interdisciplinaridade, ambas têm em comum o prefixo inter, que quer dizer que vem de fora. Então vejamos interdiscursividade. Inter, que vem de fora. Discursividade é o ato de fazer discurso. Discurso em linguística é o ato de falar. É a sua manifestação. Tá? Segundo um grande linguista russo, conhecido por Bakhtin, a interdiscursividade é uma conversa entre os vários discursos. Um age como resposta de outro. Segundo o linguista russo, não há texto puramente homogêneo. Não é um texto original. O que se há são reconstruções. São textos baseados em outros textos, com pontos de vista de outros textos para fortalecer a si enquanto texto. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, um advogado defendendo um cliente, um réu, em júri, no tribunal do júri. Depois de apresentadas as partes, apresentado o réu, vem o promotor fazendo todo um ato acusatório e depois vem o advogado fazendo a defesa. Ambos têm os autos do processo e durante a sua oralidade, o seu discurso, eles, falando daquela problemática, daquela situação, eles evocam pensamentos ou citações de outros autores, de outras autoridades do assunto, para fortalecer o seu discurso. Isso é interdiscursividade. Durante um processo de oratória ou de escrita, você busca olhares de outros sobre aquele mesmo foco e faz a citação. Isso se dá em fórum, se dá nas próprias salas de aulas, nas diversas aulas, os professores fazem a interdiscursividade constantes. Os alunos nas redações, às vezes vocês vão fazer citações, vocês fazem uma retomada de um discurso ouvido, ou dito, ou lido, colocam ali para fazer com que a sua argumentação ela seja de autoridade, fique mais notório. Então, como Bakhtin disse, não há discurso
total. Não há discurso que tenha uma originalidade pura. Todos são híbridos, né? Bom, indo para o outro inter, que é a intertextualidade, aqui eu vejo de fora para dentro do texto outro texto. Ela é um pouquinho semelhante com a interdiscursividade. A interdiscursividade é eu pegar pontos de vistas, olhares sobre o mesmo tema. A intertextualidade é eu, durante o meu texto, estou fazendo, e eu faço uso de um texto já citado anteriormente para compor o meu. Então vejamos aqui o trecho de um poema, uma estrofe de um belo poema do século XIX, de Gonçalves Dias. Esse poema é de 1843. E um trecho do Hino Nacional de 1909. Aqui vai haver a interdisciplinaridade. São dois poemas, um na composição de hino e outro de uma canção. É um poema. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Aqui há um trecho de cópia, de citação, do texto anterior. O hino nacional foi composto bem depois da Canção do Exílio. Então há um trecho da Canção do Exílio dentro do hino nacional. Isso é intertextualidade. Tem com a Bíblia, tem nos meios, nas narrativas diversas, né? Tem nos poemas, tem nas músicas. É quando você está lendo algo e fala, eu já li isso de uma outra forma em algum lugar. Você percebe que durante a leitura de um texto, você está lendo ao mesmo tempo outros textos já lidos. Então a intertextualidade é a presença de textos diversos ou de um dentro de um outro. Tudo bem? E a interdisciplinaridade? Bom, a interdisciplinaridade, eu tenho a disciplina, por exemplo, eu coloquei aqui como literatura. Vou falar de literatura, é uma disciplina complexa. Mexe muito com conotação, com subjetividade, né? Mas ela não é isolada. O professor de literatura, ele vai trazer para o aluno todo um conhecimento de mundo que ele tem, porque a interdisciplinaridade consiste numa relação de agrupar em um programa de ação conjunta disciplinas que têm convergências entre teorias e métodos, que tem projetos de pesquisas complementares, por exemplo. Eu coloquei literatura, vamos pegar, por exemplo, humanismo, renascimento, né, trovadorismo. Se eu falar de humanismo e trovadorismo e humanismo, estamos na Idade Média. Mas antes de entrar propriamente na composição literária da Idade Média, desse período, o professor ele vai, de uma forma ou de outra, falar desse homem, dessa igreja, desse Deus, da história em si, que é da Idade Média, dos movimentos sociais que ele se compõe, né? Do homem pensante da época, que era muito relacionado à igreja, né? Desse homem em si que volta para si, ele tem poucos sonhos, de um homem que tem a arte ao seu redor e da própria estrutura da língua que ele fala, né? Quando eu falo arte, tem outras envolvidas, outras artes, a música, a dança, a pintura, a escultura, né? A interdisciplinaridade é o professor falando no período do trovadorismo, por exemplo, ele está falando, antes dele entrar propriamente dito nas cantigas, ele vai dar um contexto de todo o feudalismo da Idade Média. Então ele está falando de história. Ali começa, naquela período da história, o homem em pequenos guetos querendo alcançar um nível X ou Y, os movimentos sociais. Tem um Deus que a igreja controla como o homem tem que buscar uma purificação,
uma aproximação de Deus, então o conhecimento científico inexiste naquele momento, né? Então, para chegar na literatura, porque nesse período não se tinha imprensa, não se tinha registro escrito, então tudo era de oralidade, as cantigas elas eram cantadas e dançadas, né? Então tinha música e tinha letras. Falar de intertextualidade é o professor em si contemplando as diversas disciplinas que se convergem para aquele mesmo tema, para aquela mesma ação, fazendo com que o aluno perceba que por trás de um mero conhecimento há múltiplos conhecimentos. Isso para se formar um homem com uma visão holística, uma visão em direções múltiplas, e esse homem é o homem que faz a interpretação. A aula é teórica, são 3 palavras híbridas, são conceitos diferentes, e nós teremos alguns exercícios em nível de texto para nós nos aperfeiçoarmos quanto a esses 3 temas: interdiscursividade, intertextualidade e interdisciplinaridade. Quaisquer dúvidas pelo WhatsApp, bom dia e até mais ver.